Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. Hoje, o texto para nossa breve reflexão encontra-se no livro do profeta Daniel, que significa Deus é justiça, e está no capítulo 8. Eu quero ler com vocês a partir do verso 15, que diz assim: Enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado dessa visão, alguém que parecia um homem parou diante de mim, e ouvi uma voz humana vindo do rio Ulai gritar: Gabriel, explica a este homem o significado da visão. Quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. Ele disse: Filho do homem, você precisa entender os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Enquanto eu falava, desmaiei e caí com o rosto no chão. Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar de pé. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela é maravilhosa e eu vou contextualizar rapidamente, mas eu creio que o contexto não tem muito para aquilo que o Senhor quer falar conosco, não, mas é bom para nós, a título de informação, para nós sabermos. Daniel, a partir do capítulo 7, ele começa a ter visões do tempo presente e do tempo futuro. O Senhor tem esse poder. São 3 manifestações do dom, a qual o Senhor pode vir falar conosco, que é justamente a revelação da palavra, por meio de revelação, coisas que nós conseguimos enxergar na palavra, sonhos e visões. Essa é o meio a qual o Espírito traz o conhecimento da vontade de Deus para nós. Muitas pessoas têm esses dons e talvez não saibam. E Daniel teve ali essas visões, essa visão em específico, ela falava de uma era futura, se referia justamente à queda do governo de Alexandre o Grande, e depois quem tomaria conta seria ali o Antíoco, que durou até a época de Jesus, que governava os Seleucidas, o pessoal da Grécia. Bom, esses pormenores à parte, eu quero fazer aplicações pertinentes e trazer hoje para o nosso tempo de hoje. Vamos lá. Começa a falar assim: enquanto eu, Daniel, tentava entender o significado da visão. Eu quero te falar, meu irmão, a visão, Deus, a promessa, o sonho, Deus deu para você. Enquanto é para você. É para você. Se você buscar entendimento de outras pessoas, se você não dobrar o joelho no chão e buscar o discernimento de Deus, provavelmente você vai ouvir de outras pessoas aquilo que está no coração das outras pessoas. Eu quero repetir, eu sei que tem pessoas que dominam a arte. Eu mesmo, eu consigo, sabe, discernir sonhos, mas mesmo assim, Deus quer falar com você, especificamente. Enquanto Deus nos coloca sozinhos no deserto, Deus nos isola justamente para nos ensinar sobre os nossos dons, sobre aquilo a qual nós vamos caminhar com Ele. Ele derrama os seus dons para que toda a igreja seja abençoada. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de um templo físico, eu estou falando daqueles que creem no Senhor Jesus. A intenção é justamente essa. E olha, Deus não é Deus de confusão. Daniel tentava entender o significado da visão. Daniel já era, irmãos, ele já tinha passado por várias visões. Ele decifrou o sonho de Nabucodonosor, ficou na cova dos leões, tinha muitas experiências com Deus. E mesmo assim ele tentava entender. Então a falta de entendimento não quer dizer nada. Não quer dizer, sabe, que Deus não está contigo. Não quer dizer só quer dizer que você precisa se encontrar com Deus. E é isso que vai acontecer. Fala justamente, alguém que parecia um homem parou diante de mim. Alguém que parecia um homem diante de mim. E Deus, as manifestações deles, elas são particularmente familiares a nós. Deus, ele sempre trabalha de forma simples. Quando ele, ali em Filipenses capítulo 2, versículo 5, fala que Jesus, tendo a mesma atitude que o Senhor Jesus, no versículo 6, ele fala assim que, embora sendo Deus, assumiu a forma de homem. O nosso Deus assumiu forma de homem. Embora sendo Deus, assumiu forma de homem. Eu quero repetir. Embora sendo Deus, assumiu forma de homem. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele age de maneira simples, de maneira que nós entendamos.
Daniel não conseguia entender o significado da visão. Então alguém que parecia um homem parou diante dele. E olha, ele ouviu uma voz humana vindo do rio humano, lá e gritar. E ouvi no versículo 16, uma voz humana vinda do rio lá e gritar. A voz também era humana, a voz também é parecida. Então aquilo que talvez você está pensando que é vozes na sua cabeça, é Deus querendo falar. Só que a voz de Deus, olha, a voz gritava. A voz de Deus sempre vai falar mais alto que as outras. Eu quero repetir, mesmo que ela seja mansa e suave, mas ela sempre vai falar mais alto. Sabe por quê? Porque da voz de Deus não tem como esquecer. Porque a voz de Deus é aquilo que queima e arde no nosso coração e nos incentiva a perseverar aí até o fim. A voz de Deus, ela é diferente. A voz de Deus, ela nos mostra a verdade, o caminho e a vida. A voz de Deus, ela é diferente. Eu gosto de Apocalipse capítulo 1, versículo 18, fala que ali o João tendo um encontro com Jesus glorificado e já ressurreto, uma visão do Apocalipse. A palavra fala que ele ouvia uma voz com muitas, como se fosse voz de muitas águas. Daniel também tem essa visão de voz de muitas águas. Vocês já chegaram perto de uma cachoeira? Vocês já viram o barulho ensurdecedor que ela faz? Chegue perto de uma cachoeira e fala para alguém gritar com você para ver se você escuta. Você não vai escutar nada, você vai escutar só a água. É esse o som que a voz de Deus vai fazer na sua mente. Você não vai conseguir esquecer. E olha, o que a voz fala? Gabriel, explique a este homem o significado da visão. Aqui nós podemos perceber que a voz se tratava realmente de Deus. Porque Gabriel é um anjo. Em Salmo 91, versículo 11, fala: dará ordem aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eu quero repetir isso. Dará ordens, meu irmão, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda. Mas ele dará ordem aos teus anjos ao teu favor. Porque tu é justo, irmão. Porque tu tem buscado. Você tem se colocado no propósito. Então entenda. Olha, explique quem dá a ordem para anjo. Tenta você dar uma ordem para um anjo para você ver o que acontece. Ninguém dá ordem para anjo. Quem dá a ordem para anjo é somente Deus. Gabriel, explica a este homem o significado da visão. E aqui, Gabriel, nós precisamos entender. Olha, nós precisamos entender, porque Gabriel, ele tem a tipologia hoje do que é o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus vivo. Ele tem essa missão em nós. Então talvez as vozes que você ouve no interior, irmão, sabe, os sonhos, a visão que você pensa, minha irmã, que é loucura, é justamente Deus se comunicando com você. O que você precisa fazer? Crer. Você precisa crer. Olha, eu gosto de Apocalipse 22, versículo 17, que fala justamente da parte profética da noiva. A igreja fala assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Está falando justamente de Jesus. Porque Jesus, nos versículos anteriores, ele fala: vejam, eu venho em breve. Feliz aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada nesse livro. Mas aí o Espírito e a noiva dizem, vem. Que todo aquele que ouve, diz, vem. E que quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. É justamente esse o papel do Espírito Santo. O profeta Joel, ele declara abertamente que o Espírito Santo nos últimos tempos será derramado sobre toda a carne. Não haverá acepção de credo, não haverá acepção de pessoas. Todo mundo receberá a doce visitação do Espírito Santo numa, vamos dizer, profecia proferida há tempos atrás, a qual todos nós poderemos experimentar um pouco do céu. Eu quero repetir, todos nós poderemos experimentar um pouco do céu. Ele fará uma visitação em nós. Não terá, sabe, acepção de pessoas, de cargos, ou todo mundo receberá com uma única fidelidade, para que Jesus Cristo venha a ser tudo em todos, em nós. E essa é justamente, agora precisamos entender, porque toda visão, ela traz espanto. Então, ora, Senhor Jesus, venha. E Gabriel, quando Gabriel se aproximou de onde eu estava, fala no versículo 17, fiquei tão aterrorizado que me prostrei com o rosto no chão. Irmãos, toda vez que Deus chega perto de nós, toda vez que um ser, algo do céu chega perto de nós, nós vamos sentir o que realmente somos, pecadores. E é por isso que nós perdemos a força, por isso que Paulo fala, eu me glorio nas minhas fraquezas,
porque o poder de Deus se aperfeiçoa nelas. Toda vez que Deus chega perto de nós, nós vamos sentir muito fraco. Então talvez você esteja isolado, talvez o Senhor te separou, talvez o Senhor esteja nesse momento justamente te colocando como fraco, e talvez não seja Satanás, talvez seja o próprio Deus. E quando Deus nos coloca, irmãos, nessa parte de preparo, tem 3 motivações especiais que creio eu. Bom, a primeira é primeiro que Deus quer te exaltar, Ele vai elevar o seu nível para te exaltar, e fique bem claro isso. Então, para Ele elevar o seu nível e te exaltar, você não pode se mover pelos elogios, porque as pessoas elogiam muito um homem e uma mulher que está sobre o altar, um homem e uma mulher que caminham, que tem uma semente poderosa de Deus. E também tem a perseguição e a crítica. Então são esses 3. Olha, Ele vai te exaltar, mas você precisa aprender a lidar justamente com os elogios e também a lidar, sabe, com as críticas. Sabe por quê, irmão? Olha, se Deus exaltar você no seu casamento, e aí as menininhas começar a pedir o seu contato e você se ficar todo, o que vai acontecer? Logo vai romper. Ou então, se alguém te criticar e falar que você não é, você também vai parar e falar assim, vai começar a ouvir a voz de homens, sendo que a voz de Deus tem que gritar no nosso coração. Então sempre vai existir isso. E ele fala, filho do homem, você precisa entender que os acontecimentos da visão se referem ao tempo do fim. Eu quero repetir isso. Se referem ao tempo do fim. Filho do homem, você precisa entender. Eu gosto dessa parte, você precisa entender, porque o Senhor Jesus, ele fala em João capítulo 10, no versículo 38, se eu não me engano, ele fala assim, se vocês não creem em mim, creem nas obras que eu realizo, porque aí vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e eu estou no Pai, ou seja, que eu sou Deus. Eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos entender, sabe, que tudo que o Senhor fala não vai acontecer agora, mas vai acontecer depois. Talvez ainda não aconteceu o que Ele te falou, mas vai acontecer. Vai acontecer, sabe por quê? Porque foi Deus que falou. Então você acha que é coisa da sua cabeça, você começa a querer desistir, mas você vê que você não desistiu até agora, sabe por quê? Porque lá no seu fundo você sabe que vai acontecer, porque o projeto que o céu começa, o céu termina. Então vai acontecer. Eu quero repetir para que entre no teu coração. Vai acontecer. Vai acontecer. Olha o que fala em Isaías, capítulo 46, versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim. Eu quero repetir isso. Desde o início faço conhecido o fim. Olha, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá de pé, e farei tudo o que me agrada. Agora, agindo Deus, meu irmão, quem impedirá? Você acha mesmo que você vai conseguir impedir o agir de Deus na sua vida? Você acha mesmo, meu irmão? Você acha mesmo, minha irmã? É por isso que às vezes você se sente tão cansado também. Você está lutando às vezes contra o próprio Deus, mas vai acontecer. E é por isso que ele prostou o rosto no chão, porque quando Deus chega perto de nós, a gente fica mesmo, sabe, atemorizado. Mas olha, a palavra fala, enquanto ele falava, ele estava com o rosto prostrado no chão. Enquanto ele falava, desmaiei e caí com o rosto no chão. Enfraqueceu de vez. É impressionante isso, né? Porque Isaías 61, versículo 7, no lugar da tua vergonha lhe darei dupla honra. Teve uma visão de Deus que aconteceu. Antíoco, ele tomou o lugar de Alexandre o Grande, governando em grande proporção mundial os Seleucidas. Bom, aconteceu bem tempo depois. Mas além de ter uma visão do futuro, teve uma visão do próprio Deus. O anjo Gabriel estava lá de frente, dupla honra. Dupla honra. E isso causa, sabe, às vezes um cansaço, um temor no nosso corpo, alegria demais, irmão. Dupla honra, sabe? Olha, enquanto ele falava, desmaiei e caí com o rosto no chão. Você vai cair, meu irmão, mas é de alegria. Você vai desmaiar, mas é de tanto gastar energia dando glória a Deus por causa da presença de Deus. É isso que vai acontecer. Sabe por quê? Olha, não importa. Daniel também era igual homem sujeito. Eu gosto de Tiago quando ele fala de Elias. Elias era considerado maior que Daniel, para muitos. Elias representava os profetas. Elias era o grande representante dos profetas e
Tiago usa justamente ele falando assim, ó, Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, pecador, com os passos errados, e é por isso que quando se aproxima, Deus se aproxima, a gente desmaia com o rosto no chão. Mas olha, é fiel é quem chama, né? Porque ele fala assim, Gabriel me despertou com um toque e me ajudou a ficar de pé. Irmão, você pode cair 7 vezes o justo cairá, 8 vezes se levantará. 7 vezes o justo cairá, 8 vezes se levantará. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem te sustenta é Deus. Quem te sustenta é Deus. É Deus que te toca. É Deus que te levanta. E Deus não deixa um dele prostrado. Você já parou para perceber quantas vezes você teve cansado, quantas guerras você enfrentou, quantas lutas você achou que não ia conseguir? Você fala, essa dor não vai passar, essa angústia, e você está de pé, ouvindo a palavra de Deus. Quantas vezes você desanimou, quantas vezes você pensou... O irmão Alisson fala, desistir não faz parte dos planos, mas quando eu parto para a minha realidade é guerra atrás de guerra, a minha família, sabe, totalmente contra a minha pessoa. Eu não consigo achar paz em casa, os meus próprios filhos me atacam, eu vou para a igreja em busca de paz e começa o horror da minha vida. Então eu saio para trabalhar, para esfriar a cabeça, lá tá pior ainda. Então eu tento ficar sozinho, então eu começo a chorar do nada. Só que quando eu dobro o joelho no chão, eu começo a ser forte outra vez. Aleluia! Quando eu dobro o joelho no chão, eu começo a ser forte outra vez. E eu quero terminar com vocês, irmãos. Eu quero terminar justamente com, sabendo que o Cordeiro tem a recompensa sim. Toda visão que o Senhor nos dá causa bastante espanto, bastante temor, traz fraqueza ao coração, mas Ele se responsabiliza por nos manter de pé. É por isso que você não desistiu ainda. É por isso que o irmão Alisson não desistiu. É por isso que nós não desistimos. Porque desistir não faz parte dos planos de Deus. Eu quero repetir isso. Desistir não faz parte dos planos de Deus. Então, em Hebreus capítulo 6, no versículo 10, fala assim, ó, pois Deus não é injusto. Eu quero repetir isso. Pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam duramente para Ele. E lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar a mesma dedicação até o fim, para que tenha plena certeza da sua esperança, ou da sua espera. Irmão, irmã, o projeto, o propósito é maior que a dor do momento. Eu quero repetir, o projeto e o propósito é maior do que a dor do momento. Por mais que você tente, você já quis desistir, eu sei, às vezes até 10 vezes no mesmo dia, às vezes 5 vezes na mesma hora. Era uma luta interna, aquela batalha da guerra e do Espírito. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva clamam. Você está aprendendo a andar pelo Espírito. O Espírito é o Espírito de Deus, a noiva é a igreja. Você está aprendendo a andar pelo Espírito, aprendendo a crer, aprendendo a manusear os seus dons para o bem maior, para um propósito que é muito maior do que nós pensamos. É do Altíssimo, é do Eterno. E talvez seja simples, porque Ele age nas formas simples. Ele se faz homem. Alisson, mas o meu casamento, mas o meu filho, o que tem a ver com isso? Irmão, irmã, não é uma resposta que eu posso te dar, mas Ele pode. E se Ele te fez perseguir isso, tem propósito. Então fica tranquilo, descansa nessa palavra, vá até o fim, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E Ele nunca deixou uma obra inacabada. Aquilo que o céu começa, o céu termina. Vai acontecer. Que Deus abençoe vocês, cada um. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.